Ah, antes de dar início ao relato, peço que deixe o seu like e continue a acompanhar cada uma dessas histórias que revelam dores, lutas e paixões esquecidas no tempo. Essa é a história de um homem que, mesmo acorrentado pelo destino da escravidão, encontrou na força da vida a chance de mudar tudo. Meu nome pouco importa, mas a lembrança do que vivi ainda arde em mim como se fosse ontem. Eu era apenas mais um braço entre tantos na fazenda. Um corpo marcado pelo chicote, um número nas contas do Senhor. Até que um dia, o rio mudou o curso da minha vida. Era manhã, e eu estava junto aos outros escravizados, retirando madeira perto das margens. A correnteza estava forte, inchada pelas chuvas da noite anterior. O vento soprava úmido, trazendo aquele cheiro de barro e folhas molhadas. A senhora da casa, acompanhada de criados, se aproximou para observar os trabalhos, como fazia algumas vezes para se distrair da rotina. De longe, sua figura se destacava, vestida de branco, a pele clara refletindo a luz como se fosse parte do próprio céu. O que ninguém esperava era que a beira do rio, traiçoeira e lisa, a engolisse em um instante. O vestido arrastou-a para dentro das águas revoltas, e o grito ecoou como se fosse o fim. Os criados, atônitos, não sabiam o que fazer. Foi então que meu corpo se moveu sozinho. Sem pensar, mergulhei, sentindo a correnteza me puxar, arranhar minha pele, cortar meu fôlego. O medo não importava, apenas a vida dela, que se debatia nas águas. Alcancei seu corpo pesado pelo tecido encharcado. Prende-a contra mim e lutei contra o rio como se fosse o próprio diabo. O mundo parecia girar. A força da água quase me levando, mas uma chama maior me empurrava para frente. Quando emergimos, a margem se abriu como salvação. Com esforço, arrastei-a até a terra firme, deitando-a no chão. Seu rosto pálido, os cabelos grudados no peito. O silêncio tomou conta do lugar. E ali, diante dos olhos de todos, nascia algo que eu ainda não podia compreender. O corpo da senhora estava frágil em meus braços, como se toda a vida tivesse se esvaído com o rio. Os criados se aproximaram apavorados, mas mantive-a-me firme, colocando-a de lado, para que cuspisse a água que engolira. O tempo pareceu suspenso, quando finalmente ela tossiu forte, trazendo de volta o ar. Seus olhos se abriram vagarosamente, e naquela breve troca de olhares, antes que fosse amparada pelos outros, senti algo que me atravessou como um raio. Não era apenas o alívio da vida que retornava, era algo mais profundo. Um elo invisível. O senhor da fazenda chegou logo em seguida, alertado pelo tumulto. Seu rosto endurecido, sempre austero, se desfez em desespero ao ver a esposa deitada no chão, ainda molhada e pálida. Aproximou-a-se e, em um gesto raro, ajoelhou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Perguntou o que havia ocorrido e os criados apontaram para mim. Foi então que seus olhos, tão pesados quanto as correntes que carregávamos, se voltaram para mim. Eu esperava a fúria, a acusação de ousadia por tocar a senhora. Mas o que recebi foi algo diferente. Um silêncio profundo, seguido de um aceno firme. A ordem veio para que eu fosse recompensado, e pela primeira vez, não senti o peso de ser invisível. Nos dias que seguiram, o respeito do Senhor cresceu como um rumor pela fazenda. Os outros escravizados me olhavam com misto de admiração e temor, como se meu gesto tivesse aberto uma porta proibida. A senhora, por sua vez, passou a me observar de um modo que eu não compreendia. Às vezes, ao cruzar os corredores ou ao vê-la de longe nos jardins, seus olhos buscavam os meus. E havia neles uma gratidão intensa, mas também um fogo que queimava em silêncio. Eu tentava afastar esses pensamentos, pois sabia o perigo que significava. Mas o coração humano não obedece correntes e o destino já havia iniciado seu próprio curso. A vida na fazenda voltou ao ritmo habitual, mas nada em mim era mais igual. O trabalho seguia pesado, o sol castigava, o suor ardia nos cortes da pele, mas havia algo novo,
dentro de mim a lembrança daquele olhar que me atravessara. A senhora parecia caminhar em minha direção sempre que podia, de forma sutil, como quem disfarça, mas jamais esconde. Um dia, enquanto cuidava dos cavalos, percebi sua sombra se aproximar. Não havia criados por perto, apenas o silêncio das manhãs. Ela permaneceu por instantes me observando, e eu senti o coração acelerar, como se fosse me trair. Fingindo ocupar-se com a brisa, passou lentamente pelo estábulo, deixando atrás de si um perfume suave que ficou impregnado no ar. Era como se o destino testasse minha resistência a cada passo dela. O Senhor, por sua vez, tratava-me com um respeito inesperado. Nunca me deu liberdade, mas a cada refeição, a cada conversa com os outros homens da casa, fazia questão de mencionar o ato que salvara sua esposa. Passei a ser visto, não apenas como um escravo, mas como alguém que havia prestado um serviço grandioso. Ainda assim, eu sabia que era perigoso demais acreditar em mudanças definitivas. A senhora, entretanto, parecia não temer essa linha invisível que nos separava. Durante os dias de costura no alpendre, eu sentia seu olhar repousar sobre mim enquanto transportava baldes de água. Paul cortava lenha. Havia um calor crescente, um desejo contido, e eu lutava contra isso, como quem tenta conter uma enchente com as próprias mãos. O rio havia me jogado em sua vida de forma abrupta, e agora suas águas continuavam correndo dentro de mim. Eu temia ser arrastado por essa correnteza, mas também não conseguia escapar da sensação de que, mais cedo ou mais tarde, eu me deixaria levar. As noites passaram a ser meu maior tormento. Deitava-me no chão, duro da senzala, mas minha mente vagueava pelo momento em que a vi pela primeira vez, tão vulnerável nas águas do rio. O som de sua respiração, ao recobrar a vida, me perseguia como uma melodia. Eu tentava afastar esses pensamentos, pois sabia que eles eram perigosos, mas o coração insiste em desafiar as correntes que o prendem. Numa noite de luar forte, enquanto buscava água no poço, avistei-a à distância, observando a mim da varanda. Seus cabelos soltos balançavam ao vento, e a luz da lua desenhava sua pele de marfim contra a escuridão. Foi um instante breve, mas suficiente para que eu percebesse que não estava sozinho naquela corrente de sentimentos. Ela também parecia carregada por algo que não se podia nomear. Era como se o rio não tivesse apenas mudado meu destino, mas o dela também. A partir daquele momento, cada encontro de olhos, cada gesto, aparentemente simples, transformava-se em um código secreto entre nós. O perigo era constante, mas havia uma chama que queimava, impossível de ser contida. A fazenda parecia a mesma, mas dentro de mim o mundo já não tinha mais volta. Com o tempo, o Senhor começou a me chamar para serviços mais próximos da casa grande. Era como se ele quisesse manter por perto aquele que havia salvado sua esposa. Talvez em sinal de gratidão ou até de desconfiança velada, eu obedecia em silêncio, consciente de que cada passo dentro daqueles corredores representava tanto uma honra quanto uma ameaça. Foi nesse espaço reduzido entre os quartos, as escadas e os salões que nossos olhares se cruzaram de forma mais intensa. A senhora passava, seus vestidos arrastando pelo chão encerado, e eu sentia o coração acelerar, como se fosse arrancar meu peito. Às vezes suas mãos se aproximavam das minhas, sob o pretexto de entregar um objeto. E o breve toque era como fogo queimando por dentro. Eu me perguntava até onde poderia ir esse jogo silencioso. يا ده طمني يور بيرودينيو تورا لا بيني
aquilo. Os outros escravizados me observavam com cuidado, cientes de que algo diferente acontecia, mas ninguém ousava comentar. Era como se todos tivessem medo de despertar uma fúria que poderia recair não apenas sobre mim, mas sobre eles também. Ainda assim, eu não conseguia fugir do destino que se formava diante de mim. Um dia, enquanto organizava caixas no depósito da casa, percebi sua presença silenciosa atrás de mim. O perfume denunciava sua aproximação, e meu corpo estremeceu. Quando me virei, ela estava ali, tão próxima que pude ouvir seu coração bater. Seus olhos me fitaram com uma intensidade que não deixava dúvidas. Não era apenas gratidão, era desejo. O silêncio pesou entre nós, cheio de significados proibidos. Antes que qualquer gesto pudesse acontecer, passos se aproximaram pelo corredor e ela se afastou rapidamente, deixando apenas o eco do que poderia ter sido. Aquele instante, porém, marcou um divisor dentro de mim. Eu já não conseguia mais negar que havia algo real, algo vivo, crescendo entre nós. O medo se misturava à vontade, e cada dia que passava, tornava mais difícil controlar o ímpeto de me entregar ao que sentia. O rio me salvara, mas agora parecia ter me lançado em águas ainda mais perigosas. Os dias seguintes foram de pura tensão. Eu a via nos jardins, nas varandas, sempre acompanhada, mas cada vez mais atenta aos meus passos. Era como se houvesse uma linha invisível ligando nossos corpos. Ah, atraindo-a-nos sem trégua. O Senhor, alheio ao que crescia sob seu teto, continuava a me tratar com uma confiança inesperada. Chegava a permitir que eu acompanhasse em viagens curtas, até outras fazendas, e até aceitava minha opinião sobre os animais e as plantações. Essa proximidade apenas aumentava o risco, pois a cada momento que passava ao lado dele, eu sabia que guardava um segredo que poderia destruí-lo. As noites tornaram a ser um campo de batalha dentro de mim. Eu sonhava com o toque da senhora, com o calor de sua pele, e acordava suado, o coração acelerado. Tentava afastar essas imagens, mas o destino já havia escrito que não haveria volta. O rio que nos unira continuava a correr, levando-nos cada vez mais fundo. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a ganhar forma concreta. A casa estava silenciosa, os criados recolhidos, e o senhor havia saído para resolver negócios em uma cidade próxima. Eu estava no alpendre, cuidando das ferramentas, quando a senhora apareceu, molhada pelas gotas que escorriam do telhado. Seus olhos buscavam os meus como se clamassem por algo que não podia mais ser contido. Ela se aproximou lentamente, e meu corpo inteiro tremeu de antecipação e medo. A distância entre nós se fechou em silêncio, até que o som da chuva pareceu abafar o mundo ao redor. Eu podia sentir seu perfume misturado ao aroma da terra molhada. Podia ver o rubor em sua pele clara. Foi nesse instante que compreendi. Ela não queria mais lutar contra o que nascia dentro dela. E eu tampouco tinha forças para resistir. O rio, que nos unira agora, nos arrastava juntos. E já não havia margem segura à vista. Naquela tarde chuvosa, o som da água caindo sobre os telhados misturava-se ao compasso acelerado do meu coração. O alpendre estava vazio, exceto por nós dois, como se o próprio tempo tivesse recuado para nos oferecer aquele instante. A senhora se aproximou devagar. Seus passos leves não conseguiam disfarçar a ansiedade que marcava cada movimento. Os cabelos úmidos escorriam pelos ombros, colando-se ao tecido claro, que, encharcado, moldava-se a sua silhueta de uma maneira quase proibida de se contemplar. Meus olhos tentavam se desviar, mas eram atraídos de volta, como ferro ao imã. Eu sentia o cheiro da chuva, o frescor da terra molhada, misturado ao perfume suave que emanava de sua pele. Ela se deteve diante de mim, tão perto que a respiração quente se confundia com a minha. Foi nesse instante que percebi que não havia mais barreira possível. O rio que um dia quase a engolira, agora se transformava em correnteza dentro de nós, arrastando-a nos
para um destino incerto. Não houve palavras. Apenas o silêncio denso e a intensidade dos olhares. A senhora, com um leve gesto, deixou que sua mão se aproximasse da minha, e aquele toque foi como fogo que acende a palha seca. Todo o corpo estremeceu, e um arrepio percorreu a mim da nuca aos pés. Por um segundo, esqueci correntes, esqueci o perigo. Esqueci o mundo. Estávamos apenas nós dois, enlaçados por algo maior que qualquer lei ou moral. Antes que o momento se consumasse, um trovão ecoou forte, despertando anos do transe. Ela recuou rapidamente, levando consigo o segredo daquele toque. Restou a mim apenas o calor ainda vivo em minha mão, como marca de um fogo que nunca mais se apagaria. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitado no chão frio da senzala, eu sentia cada músculo pulsar com a lembrança do toque dela. O barulho distante da chuva ainda ecoava em meus ouvidos. Mas o que realmente me atormentava era a sensação de sua pele roçando na minha. O fogo que se acendeu em mim parecia impossível de ser apagado. Eu tentava me convencer de que tudo não passara de um engano, de que a senhora apenas expressara gratidão. Mas o coração não se deixa enganar. No íntimo, eu sabia que havia algo maior crescendo entre nós, algo que nem mesmo as paredes da casa, a grande, seriam capazes de conter por muito tempo, enquanto os outros, escravizados, dormiam. Eu permanecia acordado, perdido em devaneios perigosos. Imaginava seu corpo próximo do meu, seus lábios buscando os meus. E o desejo se misturava ao medo, pois eu sabia que um passo em falso poderia significar a morte, não apenas para mim, mas talvez para ela também. Ao amanhecer, meus olhos estavam cansados, mas meu peito vibrava com uma estranha esperança. Eu me sentia como um homem dividido entre a razão e o abismo, e no fundo, já não sabia se queria escapar desse abismo ou me lançar de vez nele. Nos dias que seguiram, a senhora parecia ainda mais ousada, seus olhares tornaram-se demorados. E sua presença era quase um convite silencioso. Sempre que surgia a oportunidade, ela se aproximava, com pequenos gestos que apenas eu podia perceber. No entanto, a cada instante a tensão crescia, e o risco de sermos descobertos pairava como uma sombra. O Senhor continuava a confiar em mim, chamando a mim para tarefas que antes jamais me permitira. Eu passava a maior parte do tempo dentro da casa a grande, limpando armas, organizando móveis, cuidando dos cavalos que ficavam próximos às janelas de seu quarto. Essa proximidade só fazia aumentar o fogo que já queimava dentro de nós. Às vezes, eu podia sentir seu olhar me atravessando, mesmo quando fingia estar ocupada com bordados ou leituras. Era como se cada ponto costurado fosse uma mensagem secreta dirigida a mim, um código de quem já não tinha mais medo de desejar. O rio não apenas havia nos unido, mas agora nos empurrava para dentro de um redemoinho, onde cada segundo ameaçava revelar tudo. Ainda assim, eu sabia que era impossível recuar. O coração já tinha escolhido seu caminho, e minha alma estava amarrada ao destino daquela mulher. Foi numa manhã quente que senti pela primeira vez o peso irresistível da tentação. Eu estava no jardim, aparando as plantas sob o sol, quando percebi a senhora se aproximar com passos firmes. Sem criados por perto, ela usava um vestido leve, que balançava com o vento, revelando mais do que escondia. Seus olhos brilhavam de uma forma diferente, quase como quem suplica por algo que não consegue mais guardar dentro de si. Quando ela parou diante de mim, o tempo pareceu desaparecer, o canto dos pássaros silenciou, o calor do sol deixou de queimar, e só existia a proximidade de sua presença. Mais uma vez, sua mão buscou a minha, mas dessa vez não houve relutância, não houve recuo. Seu toque foi firme, carregado de desejo e de um silêncio profundo que falava mais do que qualquer palavra. Por um instante, esquecemos quem éramos, esquecemos a fazenda, esquecemos tudo. Mas antes que a entrega se tornasse completa, passos ecoaram ao longe. Ela soltou minha mão rapidamente e recuou.
voltando ao papel de senhora intocável. O coração, porém, já não se enganava. Entre nós dois havia algo que nenhum rio seria capaz de apagar. Naquela noite, sonhei com ela de forma tão intensa que acordei suado, ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância. No sonho não havia correntes, não havia senhores, não havia medo. Apenas nós dois, entregues ao desejo que ardia como brasa. Acordei com a sensação de que aquele sonho não era apenas imaginação, mas um presságio do que estava por vir. Durante o dia, tudo parecia carregar sinais. O vento que soprava nos campos, o brilho do sol refletido nas águas do rio, até mesmo os murmúrios dos escravizados ao meu redor. Era como se a própria natureza anunciasse que algo grande estava prestes a acontecer. Eu já não tinha dúvidas de que nosso destino estava entrelaçado. O medo ainda me acompanhava, é claro, mas ele já não era suficiente para apagar o fogo que crescia em meu peito. O rio, que havia me dado a chance de salvá-la, agora se tornava o mesmo rio que me empurrava para a perdição. E, mesmo sabendo disso, eu não conseguia resistir à correnteza. Estava disposto a me afogar 1000 vezes se isso significasse sentir novamente o calor do seu toque. Os dias passaram, mas dentro de mim era como se o tempo tivesse parado no instante em que a mão dela apertou a minha no jardim. O calor daquele toque não se dissipava, pelo contrário, crescia e se espalhava como uma chama que se recusa a apagar. Eu tentava me ocupar com um trabalho pesado, cortando lenha, cuidando dos animais. Mas, cada golpe do machado parecia trazer de volta a imagem de seus olhos, me fitando com desejo contido. À noite, na senzala, enquanto os outros escravizados adormeciam exaustos, eu permanecia desperto, escutando o som distante do vento, atravessando os campos e imaginando como seria poder deitar ao lado dela sem medo. O coração batia forte, como se já soubesse que aquele caminho não teria retorno. Por mais que eu tentasse resistir, algo maior do que eu nos empurrava para um encontro inevitável. E no fundo, a lembrança do rio sempre voltava, como se a água, que quase a levou, tivesse criado entre nós o laço eterno. Certo dia, o Senhor partiu para uma viagem mais longa, levando consigo parte dos criados homens. A fazenda parecia diferente, sem sua presença imponente. Havia um silêncio curioso, um espaço de liberdade que se espalhava por cada canto. A senhora caminhava pelos corredores, como se também sentisse a ausência do marido. Seus passos eram mais leves, seu olhar mais livre. Foi nessa atmosfera que a tensão entre nós se tornou insuportável. Eu a encontrei na varanda ao cair da tarde, observando o horizonte tingido de dourado. O vestido balançava ao sabor do vento e os cabelos soltos refletiam a luz do sol poente. Por um instante, ela parecia uma visão etérea, intocável, mas seus olhos buscaram os meus e ali não havia distância. Não havia hierarquia, apenas desejo. Quando me aproximei para recolher alguns objetos, nossas mãos se tocaram novamente. Mas dessa vez, ela não recuou. A energia que percorreu nossos corpos foi tão forte que parecia estremecer o ar ao redor. O mundo inteiro parecia estar em suspenso, esperando que dessemos o próximo passo. A noite caiu silenciosa, e a casa grande adormeceu sob um manto escuro iluminado apenas pelo brilho da lua. Eu, porém, não consegui pregar os olhos. O coração pulsava como se soubesse o que estava por acontecer. E aconteceu. Passos leves se aproximaram da senzala, mas não eram passos de feitor ou de vigia. Eram passos delicados, hesitantes, carregados de um segredo. Quando a porta rangeu suavemente, eu vi sua figura surgir. Envolta em sombras e prata do luar, meu corpo inteiro estremeceu. Ela não falou nada. Apenas fez um gesto sutil para que eu a seguisse. Caminhei atrás dela em silêncio, o coração quase rompendo o peito. Atravessamos o quintal, úmido pelo orvalho,
até chegarmos ao jardim, onde a lua banhava as flores com luz suave. Ali, entre perfumes de jasmim e o som distante dos grilos, o destino finalmente nos uniu. Seus olhos ardiam de desejo, e quando sua mão buscou meu rosto, não havia mais barreira capaz de deter o que se formava entre nós. O primeiro toque de seus lábios foi como mergulhar em águas quentes após uma vida inteira de frio. O beijo foi tímido no início, mas logo se transformou em uma entrega avassaladora. Um encontro de almas que haviam esperado tempo demais para se encontrarem. Suas mãos delicadas se entrelaçaram às minhas, e naquele instante todos os medos desapareceram. A noite parecia cúmplice, escondendo-nos sob seu manto. O vento soprava leve, embalando o encontro proibido. Eu sentia sua respiração acelerada, o calor de seu corpo próximo ao meu, e cada detalhe gravava, sim, minha memória, como algo sagrado. O rio que um dia quase a levou agora se transformava em corrente de prazer e de vida. Naquele momento, não havia senhora nem escravo, não havia correntes nem títulos. Havia apenas dois seres humanos, entregues a um sentimento mais forte do que qualquer barreira. Quando finalmente nos afastamos, ofegantes, percebi em seus olhos o mesmo brilho que queimava dentro de mim. Era paixão, era risco, era o começo de algo impossível de ser contido. Na manhã seguinte, acordei com o corpo exausto, mas a alma leve, como se tivesse experimentado um pedaço de liberdade. O rosto dela ainda estava diante de mim, seus lábios, seu perfume, cada detalhe daquela noite inesquecível. O trabalho pesado do dia não conseguiu apagar a lembrança. Pelo contrário, parecia reforçá-la a cada movimento. Quando nossos olhares se cruzaram novamente na varanda, um sorriso contido escapou de seus lábios. E eu soube que não fora um sonho, não fora um delírio, tínhamos realmente nos pertencido, ainda que apenas por algumas horas. No entanto, junto com a alegria vinha também o peso do medo. Se o Senhor descobrisse, a punição seria cruel e definitiva. Eu sabia disso. Mas dentro de mim já não havia espaço para arrependimentos. O rio que nos unira agora corria com mais força, e não havia margem que pudesse deter seu curso. Cada segundo ao lado dela era risco, mas também era vida. E eu já não sabia viver sem aquele perigo ardendo em meu peito. Os dias seguintes foram um desafio de silêncio e disfarce. Na frente dos outros éramos apenas senhora e escravo. Papéis bem definidos por uma sociedade cruel, mas por trás dos olhares escondia-se um segredo vivo, queimando por dentro como brasa acesa. Cada gesto simples se tornava carregado de sentido, a entrega de um copo, a passagem pelo corredor, o toque acidental das mãos ao recolher um tecido. À noite, quando todos dormiam, voltávamos a nos encontrar. O jardim se tornara nosso refúgio, onde o vento trazia o perfume das flores e a lua servia de testemunha. A cada encontro, a paixão se tornava mais profunda, mais perigosa. Eu sabia que estávamos nos arriscando em um caminho sem volta. A fazenda era cheia de olhos atentos, e bastaria um sussurro para que tudo desmoronasse. Mas o coração, embriagado, já não queria recuar. Era como se o destino tivesse escolhido aquele rio para selar uma ligação, impossível de ser rompida. Certa noite, o desejo nos levou além dos limites que até então havíamos imposto. O encontro no jardim se prolongou até dentro da casa grande, onde os corredores escuros pareciam guardar nossos passos. Atravessamos em silêncio, até que ela me conduziu ao quarto dela. Ali, cercado por paredes que tantas vezes ouviram a respiração pesada de um senhor, nossos corpos se encontraram pela primeira vez, sem pressa, sem barreiras. O toque de sua pele era suave, como seda, e seus lábios me chamavam como se fossem promessa de vida. Cada carícia era um grito silencioso contra as correntes que nos separavam. O medo se dissolveu no calor de nossos corpos, e pela primeira vez senti que não era apenas desejo, mas amor. Um amor proibido, perigoso, mas tão verdadeiro que parecia escrito além dos limites do mundo. Quando amanheceu,
A luz do sol iluminava seu rosto tranquilo, adormecido ao meu lado, e eu tive a certeza de que estava vivendo algo maior do que minha própria existência. A cada noite que passava, o segredo crescia, como raiz de árvore que se espalha pelo chão. Mas como toda raiz profunda, logo ameaçava romper a terra e se revelar. Começaram os cochichos entre os criados. Olhares curiosos, pequenos rumores, que corriam pelos corredores da fazenda. Eu sentia os olhos do feitor pesarem sobre mim, com mais frequência, como se ele percebesse algo estranho. A senhora, por sua vez, não escondia tão bem quanto acreditava. Havia brilho novo em seu olhar, gestos mais suaves. Sorrisos disfarçados, que só eu compreendia. Cada detalhe, cada descuido podia ser nossa ruína. Ainda assim, ela insistia em viver aqueles encontros, como se preferisse arriscar tudo, a voltar para o vazio da vida anterior. E eu, preso entre medo e desejo, continuava a segui-la, sabendo que qualquer passo em falso poderia me custar a vida. A tensão alcançou o auge quando o senhor retornou de sua viagem. O peso de sua presença caiu sobre a fazenda como uma cata. Tempestade. Ele caminhava pelos corredores com imponência, e cada palavra sua era carregada de autoridade. Sua esposa mantinha o semblante firme, mas eu percebia como suas mãos tremiam em momentos de descuido. O medo de sermos descobertos tornou-se sufocante. Cada vez que eu cruzava com o olhar dele, meu corpo estremecia. Mas havia algo curioso. Desde o salvamento do rio, ele sempre me olhava com respeito, quase gratidão. Não desconfiava de nada, e isso tornava o segredo ainda mais cruel. Eu me via diante de um homem que confiava em mim. Ao mesmo tempo em que eu traía, nos momentos de escuridão. Era um fardo pesado, mas impossível de largar. O coração humano, quando encontra um amor verdadeiro, não mede consequências. As noites tornaram-se ainda mais arriscadas, mas também mais intensas. Cada encontro parecia poder ser o último. E era justamente isso que fazia nossos corpos se entregarem com ainda mais ardor. O jardim já não bastava, o quarto já não bastava. Qualquer canto da fazenda podia se tornar um abrigo para nosso amor. Proibido, um celeiro vazio, um canto escuro do pomar, até mesmo a beira do rio, onde tudo começou. Era como se a própria natureza conspirasse a nosso favor, escondendo-a-nos entre sombras e perfumes da noite. Mas o coração não conhece prudência. Quanto mais arriscávamos, mais nos sentíamos vivos. O medo de sermos pegos estava sempre presente, mas era esse mesmo medo que intensificava cada toque, cada olhar, cada suspiro partilhado. Certo dia, o feitor nos surpreendeu em um desses encontros. Não houve toque, não houve beijo. Apenas o olhar que trocamos ao nos cruzarmos no corredor. Mas aquele olhar era suficiente para entregar tudo. Nessa separação, vi o modo como o feitor me observou, os olhos semicerrados, o sorriso torto. Não disse nada naquele momento, mas dentro de mim o gelo se espalhou. Eu sabia que o silêncio dele tinha preço. Passei os dias seguintes em alerta, temendo a qualquer instante ser chamado pelo Senhor para receber a punição. Mas nada aconteceu. O feitor, porém, parecia me seguir com mais atenção, como se esperasse o momento certo para agir. A senhora, por outro lado, mostrava-se ainda mais ousada, como se o perigo apenas a incitasse. E eu, dividido entre a paixão e a morte que rondava, continuava, porque já não havia como voltar atrás. O destino, porém, tomou um rumo inesperado. O feitor, ao perceber que tinha em mãos um segredo valioso, resolveu usar isso a seu favor. Certa noite, embriagado pela ganância, aproximou-se da senhora com propostas indecentes, insinuando que poderia manter nosso segredo em troca de favores. O que ele não esperava era a coragem dela. Recusou-a com firmeza e, tomada pela raiva, ameaçou contar ao próprio marido sobre sua desonra. O feitor recuou, mas a ameaça não se dissipou. Eu soube de tudo apenas depois, quando ela me contou em lágrimas, com medo do que poderia acontecer.
Aquela revelação nos uniu ainda mais. Já não era apenas paixão. Era também cumplicidade contra um inimigo comum. O feitor se tornara a sombra que rondava nossa felicidade. E sabíamos que ele não descansaria até nos destruir. Foi nesse período que percebi a mudança do Senhor. Embora ainda imponente, parecia mais cansado, mais pensativo. Talvez a idade, talvez as viagens constantes, talvez até a própria percepção de que sua esposa já não era a mesma. Ele se aproximava de mim em alguns momentos, perguntando sobre os trabalhos da fazenda, pedindo minha opinião sobre certos cuidados com o gado ou a plantação. Havia um respeito sincero em sua voz, uma confiança que me feria por dentro, pois eu sabia que carregava um segredo que o traía. A senhora, por sua vez, mostrava-se cada vez mais distante dele, mas nunca de forma a levantar suspeitas. Era uma dança delicada, perigosa, na qual cada gesto precisava ser calculado. Ainda assim, no silêncio da noite, éramos apenas nós dois, entregues a uma verdade que não podia ser apagada. O tempo passou e nosso amor proibido cresceu como raiz profunda, inquebrável. O feitor, ainda que perigoso, não encontrou coragem suficiente para nos denunciar. Talvez temesse a fúria do Senhor, talvez esperasse o momento certo para se vingar. Mas o destino, como sempre, resolveu intervir. Numa manhã chuvosa, o Senhor adoeceu gravemente. A febre o consumia e os médicos da região pouco podiam fazer. A senhora cuidava dele com dedicação, mas seus olhos, sempre que se voltavam para mim, revelavam a angústia de quem temia o pior. Eu ajudava no que podia, preparando ervas, trazendo água, fazendo orações silenciosas. Era estranho, mesmo sendo o homem que me mantinha em correntes, eu não desejava sua morte. Ele era parte dessa história, parte da dor e da liberdade que eu vivia. O amor, percebi, é feito de paradoxos. Os dias se transformaram em semanas, e a doença não recuava. O Senhor, já debilitado, chamou-a-me certa noite ao seu quarto. Com voz fraca, agradeceu novamente por eu ter salvo sua esposa no rio. Disse que sempre me considerara um homem de valor, mesmo em meio às correntes. Suas palavras me atingiram como lâmina, pois eu sabia do segredo que o traía. Ele não suspeitava de nada, apenas via em mim um servo leal. Foi nesse instante que percebi o peso insuportável que carregava. Amar sua esposa era ao mesmo tempo bênção e maldição. Ele fechou os olhos exausto, e eu saí do quarto com o coração em pedaços. Na varanda, a senhora esperava, os olhos cheios de lágrimas. Nos abraçamos em silêncio, como se buscássemos força um no outro para enfrentar o que estava por vir. O Senhor não resistiu. Em uma manhã serena, partiu deste mundo, deixando a fazenda em silêncio profundo. A dor de sua morte espalhou-se pelos trabalhadores, e até os escravizados sentiram a perda, pois, apesar da dureza, ele não era dos mais cruéis. A senhora, agora viúva, vestia-se de luto, mas nos bastidores. Nossos olhares se encontravam com ainda mais intensidade. O caminho estava livre, mas ao mesmo tempo cheio de perigos. A sociedade jamais aceitaria o amor de uma viúva branca com um ex-escravo. O feitor, percebendo a mudança de cenário, tentou mais uma vez se impor, mas agora a senhora tinha em mãos a autoridade da casa. Rejeitou-a com ainda mais firmeza, afastando-a de vez. Aos poucos, a fazenda passou a ser dirigida por ela, e eu, surpreendentemente, fui colocado em posição de confiança, cuidando das terras e dos trabalhadores. O respeito do Senhor em vida parecia ecoar mesmo após a morte. Nos anos que se seguiram, a fazenda mudou. Não havia mais o peso do chicote, nem a dureza do olhar de quem controlava pela força. A senhora, agora dona de tudo, conduzia com mais humanidade, e minha presença ao seu lado se tornava cada vez mais natural. Ainda assim, nosso amor permanecia em segredo para o mundo, revelado apenas nos silêncios da noite e nas trocas de olhar durante o dia. Era um amor nascido do perigo,
moldado pelo rio, fortalecido pelo medo, mas eterno. Eu, um ex-escravo, jamais teria imaginado que encontraria na esposa do meu senhor não apenas gratidão, mas também a chama ardente de um sentimento verdadeiro. Hoje, ao recordar, percebo que o rio, que quase a levou, foi o mesmo que me trouxe à vida, e ainda que o mundo jamais compreenda. Sei que nosso amor resistirá ao tempo, como correnteza que nunca cessa de correr,